Gritos, vômitos, marcas na pele, levitação na cama. Você já deve ter visto em algum filme tudo isso, não é? Viu. Viu sim. Mas quer saber? A realidade consegue ser mais assustadora que a ficção. E isso não por conta do nível de possessão demoníaca, mas simplesmente por sabermos que elas, de fato, aconteceram. Para que você entenda todos os detalhes, precisamos voltar à década de 1940, direto para o subúrbio de Washington, nos Estados Unidos. A história gira em torno da família Hunkeler. Mas o personagem principal é um garoto de 13 anos, supostamente chamado Robbie Mannheim. A família dele era devota da igreja cristã luterana e acabou impedindo que o Robbie se divertisse durante a infância com as outras crianças. Era a época da Segunda Guerra Mundial. A situação estava tensa para o país. E seus pais acharam melhor que ele ficasse em casa. Bom, ao que parece, sua única companhia era uma tia chamada Harriet. Eu não sei por quê. Toda história de terror tem sempre uma tia chamada Harriet. É estranhíssimo. Bom, mas vamos lá. E ao contrário do restante da família, ela seguia outra religião. O espiritismo. Durante os seus momentos juntos, Harriet ensinou a Robbie sobre um tabuleiro que, volta e meia, está envolvido em algumas histórias de terror. Você sabe o nome. Eu sei que você sabe. O tabuleiro Ouija. Caso Robbie seguisse a religião da tia, ela o ensinaria a usar o artefato para se comunicar com as pessoas que já morreram. O tempo passou, a guerra chegou ao fim e Harriet acabou falecendo no ano de 1948. Aquilo afetou bastante o garoto. A tia era a única companhia com quem ele contou durante todos aqueles anos. Mais do que os próprios pais, na verdade. Perder alguém tão próximo assim não foi nada fácil. Só que o garoto tinha uma espécie de solução para os seus problemas. Um recurso que o ajudaria a não ficar sozinho. No ano de 1949, ele deu início às tentativas de contactar a tia, usando o tabuleiro Ouija. E foi aí que as coisas, digamos, saíram do controle. Os primeiros acontecimentos estranhos envolviam apenas barulhos. Primeiro no chão, depois nas paredes do quarto. Sempre arranhões esquisitos. Em seguida, a água começou a pingar de uma forma inexplicável nas paredes, dos canos. Até que as situações ficaram mais difíceis de entender. Como quando o colchão se mexia do nada. E ao que parece, Robbie tinha responsabilidade em tudo isso. Dizem que ele conseguia mexer objetos apenas com a força do pensamento. Como você deve imaginar, tudo isso deixou a família bastante assustada. Sem saber exatamente qual era o problema. Os Hunkelers
Buscaram a ajuda de diversos especialistas. Médicos, um líder luterano da região, psiquiatras. Só que nenhum deles conseguiu ajudar e muito menos dizer qual era de fato o problema. O líder luterano, inclusive, se chamava Luther Miles Schultz e teria levado Robbie para passar um tempo na instituição onde trabalhava, para fazer uma pesquisa. O menino dormiu ao lado da cama do luterano. E mesmo essa proximidade com outra pessoa, não foi o suficiente para que coisas estranhas deixassem de acontecer. Por exemplo, Robbie dormiu amarrado. E mesmo assim, tanto os cobertores quanto os móveis mexeram durante a noite. Além disso, o menino não só conseguiu se soltar, como também jogou na parede uma cadeira de aço, bastante pesada para alguém da idade dele conseguir levantar. Quando amanheceu, Schultz viu que a influência de Robbie fez até mesmo aparecer rachaduras por toda parte. Temendo que fosse um caso de possessão demoníaca, o líder luterano sugeriu que a família falasse com o padre católico romano, Eduard Rogers. E assim, poucos dias depois, o padre já estava pedindo permissão aos superiores para fazer um exorcismo em Robbie. Permissão concedida. Os procedimentos foram organizados em um hospital na Universidade de Georgetown. Mas essa primeira tentativa foi um fracasso, pois o menino conseguiu tirar um pedaço da mola do colchão em que estava amarrado e feriu o ombro do padre. A sessão foi interrompida e o garoto foi para casa. Só que, dias depois de voltar, os pais dele perceberam que arranhões vermelhos surgiram em seu corpo. Arranhões que acabaram formando palavras assustadoras. Inferno, Satã, eram os que mais chamavam a atenção. Assim como os dizeres Louis. A mãe do garoto logo interpretou que a família precisava ir para São Louis para buscar novas formas de livrar o filho daquele mal, já que a tia foi enterrada lá. Aproveitando que um primo de Robbie estudava na universidade local, a família conseguiu entrar em contato rapidamente com o padre Walter Halloran e o reverendo William Bowden para pedir ajuda. Com a permissão do arcebispo, os dois homens se organizaram com alguns assistentes para fazer o exorcismo. A única condição para o procedimento era que não fosse divulgado o local e que o reverendo Bowden fizesse um registro detalhado dos acontecimentos. Inclusive, até aquele momento, os religiosos já tinham percebido que o garoto apresentava aversão a crucifixos, bíblias e água benta. Com todas essas informações, os dois levaram Robbie para uma outra casa, ainda no primeiro semestre de 1949. No lugar, mais arranhões apareceram no corpo dele e o colchão também se mexeu violentamente. O curioso é que um padrão havia começado a se formar. Enquanto Robbie estava relativamente normal durante o dia, na parte da noite, ele mudava quase que completamente. Digamos que era quando o mal dentro dele é como se acordasse. O garoto entrava em uma espécie de transe e começava a gritar, agir violentamente e fazer sons com uma voz estranha. Em determinado momento, um X apareceu, arranhado no peito de Robbie.
que fez o padre Halloran e o reverendo Baldern acreditarem que se tratava do número 10 em algarismo romano. Logo, o número foi relacionado à quantidade de seres que estavam possuindo o menino. Enquanto a luta continuava, os religiosos fizeram cerca de 30 sessões de exorcismo. 30 sessões. Há quem diga que foi mais de uma por dia. A força que o Robbie adquiria quando estava fora de si era tamanha que o padre Halloran até quebrou o nariz em determinado momento. Foi então que, finalmente, no dia 18 de abril, o dia do milagre. Naquela ocasião, os demônios não esperavam mais escurecer para se apossar de Robbie. O garoto já acordou tendo convulsões e gritando sobre Satanás. O dia teve intensas sessões de exorcismo até que, já bem tarde da noite, ele saiu do transe. E o que aconteceu a seguir? Pode variar conforme a versão da história. Há quem diga que Robbie voltou à consciência sem se lembrar de nada. Já outros falam que, ao voltar a si, o garoto teria dito: ele se foi. Fato é que, depois de toda essa luta, o menino não teve mais nenhum caso de comportamento estranho e foi liberado para voltar para casa com a família. O que a história conta é que Robbie teve uma vida bem tranquila e normal nos anos seguintes. E ninguém saberia dos detalhes do exorcismo se não fosse pelo jornal The Washington Post, que publicou um artigo no final de 1949, falando dos acontecimentos. Não havia muitos detalhes e o assunto acabou sendo enterrado até 1971, quando um escritor chamado William Peter lançou o livro O Exorcista. Ao que parece, Blatt se baseou nos diários não oficiais do padre Halloran e do reverendo Baldern para escrever essa história. E quanto ao filme, digamos que ele tomou algumas liberdades, não é? Em relação à história original, arranhões, gritos, ofensas e a violência até que estão corretos. Mas convenhamos que a parte que a menina gira a cabeça 360 graus foi um pouco exagerada, não foi? Bom, agora me diga, uma dúvida que eu tenho. Para onde foram aqueles demônios? Voltaram para o inferno? Ou ainda estão por aqui? Caso eles ainda estejam entre nós, será quanto tempo que eles vão demorar para encontrar você?